Bom dia a todos. Estão a ouvir? Bom dia. Obrigado por terem vindo. Acho que temos um almoço grátis, portanto, as outras pessoas que não estão aqui não sabem disso, não tinham vindo. O que é bom, que assim vai sobrar mais para nós. No final fazemos aí um piquenique mais alargado. O tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema que acho que é de uma pertinência extrema face aos objetivos que temos de sustentabilidade a nível europeu e mundial. Temos connosco três pessoas que trabalham nesta área do conhecimento, que eu passo a apresentar. Temos aqui à minha esquerda a Ana Carolina Santos, mestre em de Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, doutorada em Ciências de Ambiente também, trabalha na área da disponibilização do ambiente construído e atualmente desempenha funções no Cluster Habitat Sustentável, sendo responsável pelo Sistema Nacional de Registro de Declarações Ambientais de Produtos. Isto é muito importante, estas coisas. Tens uma grande responsabilidade, Catarina. Depois temos a Daniela Mendes, que vem da Sonai Sierra. A Daniela é Workplace Experience Tech Specialist na Sonai Sierra e é responsável pela gestão de projetos de sustentabilidade, biodiversidade, saúde e bem-estar no campus da Sonai na Maia, julgo eu, não é? Licenciou-se em Comunicação na Universidade do Minho, depois em Lisboa passou pela Nova e aí julgo que estudou Gestão de Inovação. E também faz parte portanto, é responsável pela comunicação corporativa e gestão da marca Sonai, o que é uma grande responsabilidade também, Daniela. Boa sorte. Rui Barros. Rui Barros Garcia, que trabalha na Garcia. O que há aí algumas coincidências. Eu conheço relativamente bem a Garcia e alguns dos Garcias, portanto tenho o prazer de conhecer a ti também. E é uma empresa que também nos inspira pelo trabalho que tem feito e julgo que tens um papel também determinante nessa área, não é? Portanto, é especialista na área da sustentabilidade do ambiente, especialista em estruturas metálicas no Departamento de Ideia da Marte e Fer Solar, já foste, não é? Passaste por lá, onde teve um profundo conhecimento do setor fotovoltaico e de energias renováveis. Como empreendedor no Planetis desempenhou funções de disseminação. E julgo que neste momento estás focado nesta questão das certificações na Garcia, correto? Prontos, eu tenho aqui um conjunto de questões para lançar a discussão, mas eu julgo que cada um deles trouxe uma apresentação per si e que se calhar começávamos por aí para depois termos então uma conversa mais alargada sobre estes temas. Pedíamos para serem breves, porque eu gostava de conversar um bocadinho convosco sobre outros assuntos. Está bem? Começamos pela Daniela, pela Ana Carolina. E depois passamos aos restantes. Obrigado, Ana. Obrigada. Bom, muito bom dia. O meu nome é Carolina, como já puderam ouvir a minha apresentação, a apresentação que foi feita sobre mim. Olha, tens de ter microfone. Ouve-se bem aí? Estão a ouvir? Ok, perfeito. E bom, hoje vou falar um bocadinho sobre o papel do sistema DAP Habitat e das declarações ambientais de produto como instrumentos de apoio à sustentabilidade no ambiente construído. A título de exemplo, a título introdutório, melhor dizendo, o sistema DAP Habitat surge no âmbito de um projeto SIAC, no quadro Portugal 2014-2020, e é lançado oficialmente em 2015 como um sistema de registro de declarações ambientais de produto. Bom, essas declarações ambientais de produto são destinadas a produtos da cadeia de valor do habitat, portanto a produtos de construção, entre outros, e o sistema DAP Habitat o que faz? Auxilia a empresas interessadas que desejam solicitar o registro da sua declaração ambiental de produto. E, portanto, o nosso papel é ajudar durante todo o processo, como também fomentar uma espécie de base de dados de informação ambiental de produtos do setor da construção que estão a circular no mercado português. Mas o que é isto, a DAP? O que é uma declaração ambiental de produto? Também é conhecida como EPD, Environmental Product Declaration, e são documentos padronizados que oferecem informação sobre o desempenho ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida. São baseados em dados reais, uma vez que são calculados para cada produto que se deseja declarar o seu desempenho ambiental. Podem ser comparáveis, ou seja, uma declaração ambiental de um produto A pode ser comparável com a mesma declaração de um produto B e, portanto, aí podemos selecionar o produto com melhor ou pior impacto ambiental. E também fomenta o ecodesign de produtos e processos de construção, que irei falar um bocadinho mais adiante. Estas declarações são fundamentadas em documentos normativos,
uma série de ISOs, de documentos de ENs europeias, também é baseada na metodologia PEF, Product Environmental Footprint, e também há regras complementares às categorias de produto, uma vez que calcular o desempenho ambiental de um produto de base florestal pode não ter os mesmos detalhes, por exemplo, que calcular o desempenho ambiental de um produto metálico, por exemplo. E, portanto, todo esse conjunto de regras vão culminar nas declarações ambientais de produto que são registadas pelo DAP Habitat. Para além disso, ou seja, para além de toda a informação ambiental que estas declarações têm, são declarações verificadas por terceira parte, uma vez que estão baseadas num conjunto de regras, documentos normativos, cálculos e, portanto, essa verificação por uma terceira parte independente ao processo de elaboração de uma DAP vai garantir a credibilidade na mesma. Dentre a informação ambiental existente numa DAP, declarada numa DAP, temos o potencial de aquecimento global, que vai nos indicar a pegada de carbono do produto, mas também temos uma série de outros indicadores ambientais, dentre os quais o consumo de recursos, o fluxo de saída, resíduos, carbono biogénico, formação do ozono troposférico, enfim, há uma série de indicadores ambientais que são declarados nestas declarações ambientais de produto. Toda a informação é declarada ao longo do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a extração da matéria-prima até o seu descarte, e, portanto, podemos aqui acompanhar quais são os módulos de ciclo de vida que o produto tem um maior impacto ambiental, a nível de pegada de carbono, consumo de recursos, enfim, todos aqueles indicadores ambientais que podemos ver aqui atrás. E agora, muito brevemente, vou explicar como é que se fazem essas declarações. Bem, o primeiro passo, então, é o interessado solicita uma avaliação de ciclo de vida para o produto em questão, para o produto que deseja declarar, e aqui sempre aconselhamos que esta avaliação de ciclo de vida seja feita por alguém perito, por um especialista em ACV. Isto porquê? Porque o resultado deste estudo de avaliação de ciclo de vida vai ser encaminhado à verificação, onde se vai verificar se efetivamente todos aqueles cálculos, todas aquelas normas de base para a declaração ambiental foram efetivamente cumpridos e respeitados. Caso isso não se verifique, caso não seja verificado, não tenha uma resposta positiva a esta verificação, então deve-se iniciar o processo para corrigir estes erros. E por isso é que nós sempre apelamos a que um especialista em ACV faça esse estudo. Se a resposta à verificação for positiva, então a DAP, a Declaração Ambiental de Produto, vem para o sistema DAP Habitat e nós a registramos na base de dados portuguesa, que é o sistema DAP Habitat, mas também registramos noutra base de dados, que também vou falar aqui à frente em breves segundos. Aqui é o exemplo de uma DAP, por isso podem ver que um conjunto de tabelas, um conjunto de valores, são vários indicadores ambientais e uma vez que estamos a ver que é um universo de valores para um universo de produtos de construção que existem no mercado, surgiu a necessidade de colocar toda essa informação numa maneira mais fácil para poder extrair, numa maneira mais fácil para se comparar, para encontrar, e por isso o sistema DAP Habitat, que é membro e cofundador da Ecoplatform, registra também as suas DAPs numa base de dados europeia em formato digital. E nessa base de dados tem não apenas as DAP elaboradas em Portugal, mas também DAPs elaboradas em vários outros países da União Europeia. E, portanto, um projetista que esteja em Itália e que deseja um determinado pavimento cerâmico, pode consultar aqui, ok, muito bem, em Portugal existe o pavimento cerâmico que eu quero, mas na Irlanda também existe, exemplo. Só que o pavimento em Portugal tem um impacto ambiental melhor. Então, pois bem, vou contactar esse fabricante e selecionar esse pavimento para o meu projeto. E, portanto, com tudo isto, realmente tem surgido um crescente interesse das DAP no setor da construção,
tanto porque os nossos fabricantes têm estado um bocadinho mais preocupados, se calhar, com as questões ambientais, sim, mas também porque há uma crescente solicitação por parte do mercado, uma crescente pressão. E, portanto, estas questões ambientais, certificação ambiental, tem sido cada vez mais exigida, tanto a nível de projetos públicos, privados, processos de compras públicas ecológicas, inclusive o sistema LEED, BREEAM, outros também podem oferecer pontuação extra a utilizar produtos com DAPs, por exemplo. Para além disso, o fabricante conhece o desempenho ambiental do seu produto e o que eu referi atrás em fomentar o ecodesign é porque, por exemplo, tivemos recentemente uma DAP que foi registrada connosco, em que o fabricante percebeu que se mudasse uma questão pequena numa cadeia de processo poderia melhorar os resultados da pegada de carbono do seu edifício e, portanto, ele não mudou o produto, mas mudou o processo, a cadeia de processo e isso teve um resultado positivo depois na pegada ambiental do produto. E, portanto, isto é a fomentação do ecodesign, é desenhar para a circularidade. A informação digitalizada pode ser incorporada em projetos BIM, que temos visto. E outra questão importante é que os dados ambientais que estão na DAP poderão ou certamente serão uma fonte para alimentar os futuros passaportes digitais do produto que brevemente irão entrar no mercado, que irão entrar em voga ao abrigo do regulamento dos produtos de construção que irá sair entre este fim de ano e o início do próximo ano. E, portanto, assim concluo a minha intervenção. Caso tenham alguma dúvida, certamente teremos, se calhar, algum tempinho no fim para esclarecer. Obrigada. Obrigado, Ana. De seguida vamos ter então a Daniela com a sua apresentação, por favor. Estão-me a ouvir? Sim, não? Sim? Olá a todos, antes de mais, boa tarde. Hoje vou falar um bocadinho convosco sobre o Sonai Campus. Eu acho que isto aqui serve para passar o slide, exatamente, não me enganei. Portanto, Sonai Campus é a sede da Sonai, localiza-se aqui no Porto, na Maia, e é detida pela Sonai Sierra, empresa à qual eu faço parte e que hoje vou aqui partilhar um bocadinho convosco. A sede da Sonai na Maia tem cerca de 3.500 colaboradores das diferentes empresas do grupo, portanto, desde Sonai Holding até retalho, imobiliário, que é o caso da Sonai Sierra, retalho eletrónico também com a Vorten, a parte da moda também e fashion, e também toda a parte de telecomunicações e gestão de investimentos. Somos cerca de 3.500 colaboradores destas diferentes empresas que eu já referi e com uma tipologia de edifícios muito diversificada que nos coloca bastantes desafios do ponto de vista de sustentabilidade. Portanto, temos edifícios de escritórios, eu vou falar de 2 deles bastante em detalhe. Temos 3 entrepostos logísticos da Modelo Continente, que abastecem as nossas lojas norte e centro do país, e temos também alguns edifícios industriais, nomeadamente o edifício da Sonai Indústria, onde tudo começou em 1959. E temos também parques de estacionamento para os nossos colaboradores. Esta é uma imagem aérea que vos permite perceber bastante bem a diversidade e também o tamanho bastante grande do nosso campus, são cerca de mais de 30 hectares. E esta imagem que vocês veem aqui, este edifício que vocês veem mais próximo na fotografia, é uma cobertura verde de um entreposto logístico. Ou seja, o que é algo que não é muito natural, ter um entreposto logístico que é visto como um imóvel menos premium, quase, ter uma cobertura verde de 20 mil metros quadrados e que de facto que converteu todo o projeto do ponto de vista de sustentabilidade também. A apresentação vai estar dividida em 5 partes que eu vou passar muito brevemente. A primeira muito focada em certificações, em 2 certificações que nós temos. A primeira certificação que eu vou apresentar é um orgulho para nós. O Sonai Tech Hub, que é o nosso edifício mais recente, tem a certificação LEED mais alta em Portugal, o que para nós é um extremo orgulho, portanto é LEED Platina, e é o edifício neste momento mais sustentável em Portugal, ao qual nós conseguimos o ano passado juntar o L Platina. Ou seja, conseguimos 2 certificações muito, muito importantes para nós, LEED e o L, tornando-se o edifício mais sustentável em Portugal e que mais promove a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores. Portanto, tem aqui 3 eixos que para nós, enquanto empresa, é bastante relevante para os nossos colaboradores. É um edifício com 6.900 metros quadrados e que tem 566 postos de trabalho. A certificação WELL
é um bocadinho complementar da LEED, portanto a LEED é uma certificação muito mais focada no desenvolvimento do edifício, na infraestrutura e na redução e numa reduzida pegada carbónica que tem e do impacto que tem no ambiente, enquanto que o LEED é muito mais focado na saúde e bem-estar dos ocupantes. Portanto, tivemos que provar ao UEL tínhamos um conjunto de características de qualidade do ar, da alimentação, da qualidade da água, dos materiais utilizados, que efetivamente quem ocupava o edifício tinha razões e tinha motivos para estar num local com extremo bem-estar e, portanto, é para nós um orgulho ter um edifício mais sustentável em Portugal. No entanto, esta jornada não começou agora. Esta jornada começou em 2010 com um outro edifício que também está no campus, que tem LEED Gold, portanto que em 2010 foi o primeiro edifício de escritórios certificado em Portugal com LEED Gold e portanto temos 3 certificações no Sonai Campus. Nos slides seguintes eu vou-vos mostrar um bocadinho como é que chegamos até aqui, desafiar um bocadinho também, portanto não vou ser muito teórica, mas vou sim mostrar-vos o que é que nós fizemos no campus para que conseguíssemos atingir ao longo de 10 anos, porque não é uma jornada de um dia, é efetivamente uma jornada ao longo do tempo que nos permitiu chegar até aqui e ter estas certificações. Uma charca, portanto nós temos 2 neste momento no Sonai Campus, portanto temos muitas áreas verdes exteriores que são um bocadinho disruptivas face àquilo que normalmente é o habitual num campus empresarial. Temos bastantes espaços de promoção da sustentabilidade e da biodiversidade, 2 charcas, caixas ninho para promover a nidificação. Fomentamos também muita comunicação com os nossos colaboradores para eles perceberem o porquê de nós estarmos a fazer isto e qual é que é a importância de o fazermos. E com isto conseguimos promover a biodiversidade, a sustentabilidade que é bastante também importante para as certificações e para os consultores quando nós expomos estes projetos e expomos estas certificações também. Esta é a nossa outra charca, portanto há bocadinho vocês viram a primeira fotografia, esta é a segunda, e é efetivamente colonizada com várias espécies que se desenvolvem lá e portanto é um habitat bastante benéfico para o desenvolvimento de novas espécies. No final, vamos mostrar um vídeo que vai mostrar todos estes espaços em vista aérea e um dos espaços vamos terminar com esta imagem em que efetivamente conseguimos combinar muito bem a nossa cultura, a nossa empresa, o nome da empresa escrito também naquilo que são os bancos e as zonas para os colaboradores se sentarem, portanto a denominação Sonai, que descreve um dos espaços e portanto combinamos muito bem a nossa cultura, os nossos valores, a nossa história com aquilo também que é o presente e o futuro que nós queremos para o nosso espaço. A imagem que vimos há bocadinho, os 20.000 metros quadrados da nossa cobertura, temos percursos para andar, para correr, campo de futebol, horta, apiário, muitas zonas verdes exteriores que são fundamentais para obter este tipo de certificações e também uma ligação à envolvente que é muito relevante, nomeadamente para o UEL. O UEL, um dos eixos é a mobilidade e a ligação à comunidade e à envolvente. E, portanto, tivemos também que submeter quais é que eram as áreas verdes da nossa envolvente e, portanto, estamos numa localização privilegiada na Maia, porque temos o corredor verde do Lessa, agora até recentemente também que sofreu intervenção, e o Ecocaminho da Maia também, muito perto, e, portanto, tudo isto é relevante quando pensamos em submeter uma certificação. No âmbito da sustentabilidade, temos também alguns projetos financiados connosco. O projeto Pro Bono é um deles, tem o envolvimento de 47 parceiros de 15 países, um deles é Sonai. O Sonai Campus é um Living Lab, portanto é um dos parceiros do projeto que tem efetivamente o dever de implementar soluções de sustentabilidade e biodiversidade, que depois são muito relevantes também quando tentamos obter este tipo de certificações. E um dos projetos muito relevantes para nós também, que é a nossa horta, que também nos permitiu aqui fortalecer a certificação UEL. É um projeto que tem 2 anos e meio, é um projeto em que os colaboradores são voluntários, são eles que cuidam da horta, são eles que colhem os vegetais, são eles que levam à instituição, porque 100% daquilo que nós produzimos é doado a uma instituição na Maia e que tem muitos impactos que nós conseguimos medir do ponto de vista de água economizada, toneladas de CO2 que são consumidos e também resíduos orgânicos, porque fazemos compostagem com este projeto. Temos um apiário, porque acreditamos que temos que promover a biodiversidade. Sabemos que as abelhas estão em declínio e que são fundamentais para a polinização e, portanto, não tenham medo, elas são muito simpáticas, nunca tivemos qualquer tipo de problema com elas e o Sonai Campus, eu costumo dizer que virou marca de mel a partir do momento em que tivemos o projeto, não é só o nome da sede da Sonai e, portanto, tudo isto é um caminho que se vai fazendo e que se constrói todos os dias, muito com as nossas pessoas, sem dúvida, porque nós fizemos já 2 extrações de mel. Na primeira oferecemos aos nossos colaboradores, porque achamos que tínhamos que agradecer aos nossos voluntários pelo envolvimento no projeto. No segundo, tomamos a decisão juntamente com eles de vender
e 100% do valor foi doado a uma instituição. Portanto, é todo um caminho que temos feito com a ajuda das nossas pessoas para promovermos esta jornada partilhada de sustentabilidade e de biodiversidade. No último slide, não podia deixar de falar do ponto de vista energético do campus também. Temos mais de 12 mil painéis fotovoltaicos e na imagem aérea que vocês viram há bocadinho, nota-se que a cobertura de bastantes dos edifícios são painéis fotovoltaicos que nos permitem produzir quase 6 mil megawatts de energia ano. Evitamos anualmente mais de 1000 toneladas de CO2 que sejam emitidas e também, junto das nossas pessoas, promovemos a opção por viaturas elétricas, promovendo também no campus postos de carregamento para viaturas elétricas. O nosso último slide é um vídeo que vai passar agora, que é uma imagem, basicamente é um conjunto de imagens aéreas do campus, que permite apresentar grande parte destes projetos, que, se juntando ao longo do tempo, nos permitem depois ter uma submissão de uma certificação LEED ou WELL muito mais facilitada, porque grande parte dos pontos e dos critérios que nos são exigidos já estão construídos no espaço e que acaba por ser um benefício quando submetemos estes projetos. O vídeo tem som, e acho que vocês vão conseguir ouvi-lo. Se não conseguirem, digam. Obrigada. Obrigado, Daniela, uma partilha verdadeiramente inspiradora. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Rui com a sua apresentação. Obrigado. E a Daniela disse com razão que as abelhas não fazem mal, antes pelo contrário fazem muito bem. Eu próprio tenho algumas colmeias, mas têm sido dizimadas pelas vespas asiáticas. É uma praga tremenda que temos que combater. Obrigado. Força, Rui. Obrigado, António. Bom dia. Estou aqui para vos falar um bocadinho desta nova enxurrada de legislação que veio para ficar e qual é que é a importância. Mais do que estar aqui a passar uma certificação, importa salientar o que é que nós temos de cumprir. Daí que venho a trazer aqui o que é a taxonomia europeia e de que forma é que se pode utilizar, neste caso a certificação BREEAM, para cumpri-la. Vamos começar aqui muito brevemente com as obrigações legais e financiamento. Dentro da taxonomia europeia, o que é que são os requisitos mínimos e depois o que é que nós temos de cumprir de substancial. E por fim, dentro do BREEAM, o que é que conseguimos utilizar para cumprir. O que é que está a acontecer em termos de obrigações legais e financiamento? Isto aqui já não é novidade para ninguém. Um novo edifício tem de ter certificação energética e até 2030 tem de ser net zero. Mas vêm aí outras coisas adicionais. Seja a parte de ser um edifício NZEB e agora já saiu muito recentemente Aqua+, Move+, e temos também a certificação Levels para classificar a sustentabilidade do edifício. Olhando agora para o que é que os bancos estão a fazer, estamos a começar a estudar qual é que é o verdadeiro impacto ambiental, depois vamos começar a alinhar as entidades e neste caso os bancos são as primeiras entidades a serem alinhadas e depois as grandes empresas e depois as pequenas. E por fim, quem não estiver alinhado vai começar a ser prejudicado em termos de financiamento e isto é importante que se diga. Olhando aqui para o gráfico entre o que é que são ações verdes e ações castanhas, vemos que as ações verdes têm um premium de 0,1% a 0,2%. Ou seja, quando nós nos financiamos junto de um banco, teríamos acesso a crédito mais favorável, se cumprirmos com a taxonomia. Mas o que é isto da taxonomia, não é? A taxonomia está dividida em 6 grandes eixos. Temos a mitigação às alterações climáticas, que é basicamente poupar energia, adaptação às alterações climáticas, que é adaptar o edifício, neste caso, ou a atividade, para o que vai ser alterado, períodos de seca mais alargados, temperatura mais elevada, uso racional da água, transição para uma economia circular
poluição e, por fim, a biodiversidade, como a Daniela estava aqui a falar. Olhando aqui para o organigrama, primeiro temos de garantir algum critério substancial, depois os requisitos de não fazer mal e, por fim, estamos ou não alinhados. Olhando agora para a mitigação climática, temos de ter um edifício certificado com no mínimo B para indústria ou serviços e A para residencial. Olhando para a adaptação do clima, temos de caracterizar o que é que vai acontecer em termos de alterações climáticas e se o nosso edifício está pronto ou não. Não quer dizer que tenha de estar preparado, okay? Que é diferente. Depois temos os recursos hídricos. Aqui nós temos de garantir que tudo o que seja torneiras, chuveiros, sanitas, consomem pouca água. E estamos aqui a falar, por exemplo, nas torneiras 6 litros por minuto e nos chuveiros 8 litros por minuto. Mas há outros rácios. E por fim, em obra, temos que cumprir a legislação nacional. Dentro da economia circular, temos de tratar os resíduos por entidades todas acreditadas e desviar de aterro. Há uma tecnicalidade em Portugal que, infelizmente, quase tudo que vai para uma entidade gestora é considerado valorizado, mas vou tentar não entrar por aqui e deixar para a discussão, António. E depois temos de fazer uma análise de circularidade apenas para caracterizar o quão circular o edifício é. Por fim, dentro daqui da poluição, o que eu destacava mais era uma coisa que a Daniela disse, mas que se calhar foge ao alcance das pessoas, que é a quantidade de libertação de compostos orgânicos voláteis. São compostos que nos podem provocar cancro, por exemplo. Ou seja, e nós, a pior coisa que podemos estar a entregar é um edifício que potencialmente cause danos à saúde ao cliente. E por fim, mais uma vez, cumprir a legislação em termos de ruído, poeira, de estaleiro. Por fim, na biodiversidade, temos de fazer um estudo ambiental simples. Isto é só os requisitos mínimos. E temos de ter mais de 80% dos nossos produtos com certificação FSC ou PFC à base de madeira. Olhando agora, falei-vos dos requisitos mínimos. Agora vamos para, dentro destes requisitos adicionais, e neste caso só temos para 3 dimensões, temos de escolher uma dimensão e cumpri-la. Olhando para a mitigação do clima, no certificado energético temos de ir a A+, ou seja, a classificação máxima. Temos de fazer testes de estanquidade e integridade térmica. Isto do ponto de vista de construção é muito exigente, ou seja, é literalmente tapar buracos na obra e nos edifícios, portanto imaginem a dificuldade que é. E por fim, fazer o cálculo da pegada de carbono. Em termos de adaptação de clima, trata-se de caracterizar as ações e preparar o edifício, que é bastante exigente e pode acarretar custos adicionais para a obra. Portanto, isto não é um tema pacífico. Por fim, a economia circular, que é o formato mais recente, não se pode aterrar resíduos, e aqui já há uma separação clara daquilo que se faz em Portugal, e dentro daqui temos de fazer a análise de ciclo de vida, e dentro daquilo que é a integração de material reciclado, nos 3 materiais mais representativos da obra, temos de cumprir rácios muito exigentes. No betão é, por exemplo, 30% de material reciclado, no aço é 70% e no plástico 50%. Ou seja, face à indústria e nos materiais de construção que temos aqui, não temos nenhum material em Portugal que cumpra estes requisitos. Olhando agora para o que é que o BRIM pode fazer para nos ajudar. O BRIM tem vários capítulos. Temos aqui gestão, água, energia, transporte, bem-estar, ecologia, poluição, materiais, resíduos e inovação. E dentro daquilo que é o processo BRIM, é um processo relativamente burocrático. Estamos a falar é um processo de qualidade e BIM bastante extensivo. É preciso definir bem as responsabilidades de projetista, empreiteiro, cliente e outras partes interessadas. Temos de preparar os entregáveis consistentes com o planeamento e temos de divulgar os requisitos da assessoria ao cliente. Dentro daqui que é o rating cumpridor da taxonomia europeia, começa no Very Good. No Very Good com 55%, Excellent e Outstanding, que é o equivalente ao Platinum que a Daniela atingiu. Portanto, imaginem o grau de exigência que isto requer. Olhando agora para a taxonomia europeia, se vemos aqui os requisitos mínimos, estão quase a 25%, a 50% na maior parte dos eixos. O único que eu chamaria aqui a atenção e que é a exceção é a ecologia, que de facto para os requisitos mínimos tem cerca de 50% dos critérios. Dentro daqui dos capítulos, para quem está mais familiarizado, energia 01, resíduos 05, água 01, isto são aqueles requisitos mínimos, certificado A ou B,
as alterações climáticas, o certificado hídrico da ADEME, ter os materiais pela 14001 ou ISO 14001 ou com EPDs, a questão da auditoria do LNEC pré-demolição e o plano de gestão, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis e depois cumprir a lei e ter os materiais com PFC ou PFC. Dentro daquilo que é os caminhos possíveis, destes 3 caminhos, da minha experiência, a economia circular é o mais difícil de atingir em Portugal. Os outros 2 são tecnicamente exigentes, mas são execuíveis. Portanto, lançava aqui o repto para a discussão e obrigado. Obrigado, Rui. Muito obrigado. Vamos sentar então. Obrigado. Bom, tivemos aqui 3 apresentações excelentes. Muito obrigado pela partilha, inspiradoras, efetivamente. E eu começaria aqui pela Ana Carolina, que está a fazer um trabalho muito importante, que é arrumar a casa. É um trabalho complexo e um trabalho de extrema importância para nós podermos depois estudar e introduzir na digitalização do processo estas declarações ambientais do produto. Eu questiono se os fabricantes portugueses estão a ter muita procura estão a procurar esta certificação, se sentes muita pressão, como é que estás a sentir o mercado relativamente a esta necessidade? Bom, só um momento, isto atrapalha-me. Sim, os fabricantes portugueses têm sentido uma pressão a nível do mercado e por conta disso têm-nos procurado muito. É uma pressão externa ou interna? Externa, sim. Externa no ponto de vista europeu. Portanto, ainda não estamos a sair da Europa, porque a pressão está no contexto europeu. E isso vem a passar para o mercado português, por causa da questão dos projetos, da questão dos contratos, da questão de comunicação entre o mercado europeu para ser integrado o mercado português para ser integrado no mercado europeu, desculpa, e isso faz com que para os fabricantes portugueses não estarem atrás, para estarem a garantir a competitividade com outros fabricantes, com outras marcas, para conseguirem garantir que o seu produto, para além da qualidade, também está de acordo com aquilo que a Comissão Europeia, os regulamentos, enfim, têm exigido e que o próprio mercado começa a exigir. Temos visto efetivamente uma crescente procura no interesse de fazer essas declarações ambientais de produto. De qualquer forma, a comparar com outros países europeus, ainda estamos um bocadinho mais atrás do processo, ainda estamos um bocadinho reticentes a evoluir com isto. Um crescimento ainda tímido, não é? Sim, o crescimento mas é urgente, porque é muito importante nós, para podermos testar o ciclo de vida dos edifícios, precisamos destes documentos. Claro. Portanto, e muitas vezes andamos a inventar dados, não é fácil de... O primeiro edifício que nós estudamos no A400 relativamente à questão do ciclo de vida do edifício foi de extrema dificuldade em encontrarmos dados. Recorremos a um software que é o OneClick, que tem uma base de dados grande, mas não é uma base de dados de proximidade, é uma base de dados mais norte da Europa do que centro-Europa, do que propriamente do sul. Reticente com o OneClick porque são dados muito genéricos, médios, claro. Enquanto que uma DAP, nós pelo menos no sistema DAP Habitat tentamos fazer com que cada fabricante calcule efetivamente a pegada ambiental do seu produto e não que seja uma coisa genérica, mas realmente verdadeira daquilo que o próprio fabricante está a produzir, com os dados do fabricante, com os fornecedores do fabricante. Ou seja, tentamos evitar um bocado o genérico e o médio, que é para realmente passarmos a informação verdadeira, o mais verdadeira possível da realidade do produto. Claro, mas na perspectiva do utilizador de data, de informação disponível, nós temos que recorrer a outras localizações, sim, porque senão não conseguimos fazer o nosso trabalho. Exato. Ele não é bom, mas é quase bom. Sim, claro, com certeza. Obrigado. Relativamente à Daniela, apresentou aqui realmente uma inspiração tremenda, que é o campus de Sonai. Eu gostava que tu partilhasses o dia-a-dia no vosso campus e gostava que também partilhasses o custo-benefício de um promotor na perspectiva de atrair mais pessoas para este tipo de abordagem. Sim, isto faz um bocadinho de confusão.
do ponto de vista de dia-a-dia no campus, a primeira pergunta que colocou, de facto, aquilo que nós procuramos enquanto campus da SONAI, para todas as empresas que lá estão e todas as empresas arrendatárias, é que efetivamente há um eixo muito relevante para nós, obviamente, que é a da atração e retenção de pessoas. E, portanto, temos obviamente que pensar que esta nova geração e todo este talento que nós queremos a trabalhar connosco são necessariamente colaboradores e pessoas que veem a sustentabilidade como um eixo relevante e que são cada vez mais exigentes, quer na empresa para a qual trabalham, quer nos produtos que consomem. E, portanto, obviamente que para nós, todo o caminho que nós fazemos é também muito importante enquanto sede, naturalmente, da maior empresa privada em Portugal também e que, portanto, temos um caminho para fazer e temos que dar o exemplo e temos que estar à frente também em tudo que é certificações do ponto de vista de sustentabilidade, que é um eixo para nós em termos de história da SONAI, também é um dos nossos maiores valores. E, portanto, no dia-a-dia, aquilo que nós tentamos partilhar e incutir aos nossos colaboradores são também para estarem nessa história connosco e para estarem nesse dia-a-dia connosco, e todas as iniciativas e projetos que nós fazemos, desde a horta ao apiário, às iniciativas que nós, em tudo aquilo que nós fazemos, se pudermos envolver as nossas pessoas a estarem connosco, essa educação de sustentabilidade, esses valores que nós partilhamos diariamente, incutimos a eles, incutimos às famílias também, e portanto todo esse impacto que nós acabamos por ter quase em escadinha, não é? Acaba para nós por ser extremamente relevante. E portanto tudo isto que vocês viram aqui, todos estes espaços que nós promovemos diariamente, que as pessoas utilizem, que utilizem, que façam eventos, que façam iniciativas, que participem nas atividades, que deem ideias, que digam, pronto, o que é que nós vamos fazer com o resultado que saiu do projeto da horta. Tudo isto é colaborativo e é escolhido com as nossas pessoas, porque acreditamos que só assim, efetivamente, é construirmos esta jornada partilhada. Relativamente a ser promotor dos nossos ativos e a forma como isto é cada vez mais relevante também para nós. Obviamente, enquanto SONAI Sierra e enquanto aqui gestor de um conjunto de ativos e de um portfólio, em termos de colocação no mercado, acreditamos e sabemos que este tipo de certificações são muito valorizadas quando temos arrendatários que vão à procura de um edifício e que, quando estão numa reunião connosco, em que fazem, obviamente, perguntas sobre metros quadrados, sobre renda, etc., mas se calhar de 10 perguntas já nos aconteceu 8 serem sobre sustentabilidade do edifício. Isto diz muito sobre o que é que alguém a quem nós temos que vender um ativo, ou gerir um ativo, ou arrendar um ativo, pensa no momento de porque é que eu vou escolher este edifício e não outro. Isso é fundamental, nós termos isso na nossa mente diariamente quando desenvolvemos um projeto de raiz. E dizer-vos também que, no caso do SONAI Tech Hub, que é o edifício mais recente, foi construído em 2019, a partir do momento em que nós pensamos em construí-lo, nós dissemos nós temos que lutar para um LEED e para um L, desde o momento zero. E se isto estiver na nossa mente e das nossas equipas de projeto, porque está, todos estes valores de sustentabilidade, de biodiversidade, de querermos, como nós dizemos na nossa assinatura e na nossa empresa, um amanhã melhor para todos, e é essa a nossa missão e a nossa visão também, temos que incutir isto diariamente também na nossa cultura e naquilo que fazemos, e desde o início como promotores e gestores dos nossos ativos. Muito bem, muito obrigado. Mas ainda só mais um... Nós temos eu tenho muitos clientes com um perfil semelhante ao vosso, felizmente, mas tenho muita dificuldade sempre a responder-lhe à pergunta, mas afinal vai valorizar o meu ativo em quanto? 10%? 5%? Tens um número que nos possas partilhar, ou que tenha que seja usado lá em casa? Não. Não tenho um número que... Os números também são importantes da SONAI. Sim, mas não tenho um número que consiga colocar em cima da mesa em quanto é que valoriza um ativo relativamente a outro da concorrência. Mas aquilo que sentimos, não digo informalmente, mas se nos tivermos de sentar numa mesa, é que quer do ponto de vista de comunidade, quer do ponto de vista de colaborador, quer do ponto de vista de alguém que vai adquirir um piso ou um edifício inteiro, se tiver 2 edifícios, naturalmente em comparação vai ser muito difícil justificar a um acionista ou a uma empresa porque é que eu escolhi um que não tenha uma característica de sustentabilidade benéfica para o projeto que eu lá vou desenvolver. E depois também, obviamente, que temos que pensar que um imóvel vai cá estar muitas décadas e que nós, quer como gestores, quer como arrendatários de um determinado espaço, aquilo que nós queremos, obviamente, é perceber que trabalhamos com uma entidade que está a cumprir e que está preocupada com tudo aquilo que são as normas e as regras, as imposições legais e os targets que nós temos de cumprir de pegada carbónica, redução de consumo de água, de promoção da biodiversidade, que nos são impostos por entidades terceiras e pela União Europeia, nomeadamente. Obrigado. Mas eu, quando tenho que registrar o valor do ativo, eu tenho 2 ativos. Tenho um com certificação e outro sem. Eu tenho que lhe pôr um valor diferente, não é? Porque se eu consigo atrair mais clientes e se eu consigo vender a uma taxa de juro diferente, a valorização também é diferente. Não... Queres responder, Rui?
Relativamente a esse tema, no caso da certificação LEED, o premium está melhor apanhado. O LEED Platinum pode ir até a 8% de valorização do ativo e um LEED básico pode ir a 1 a 2%. Portanto, em termos de financiamento junto dos bancos, em média é 0,1 a 0,2%, como vimos ali na tabela. Isso não quer dizer que, consoante a região e o país em que estamos a falar, não possa ir até 1% de diferença no financiamento. Ou seja, depois tudo o que vem depois da parte imobiliária já vem especulativo. Depois há outra dimensão que, se calhar, para já ainda não é suficientemente reforçada, que é a questão de as emissões de carbono vão começar a ser pagas a partir de 2027. Ou seja, para o caso da realidade da Garcia, estamos a falar de 3% da faturação. 3% da nossa faturação vai ser empregada de carbono, se essa taxa vier a ser aplicada. Portanto, ter um edifício que mitiga a sua pegada, até como o António estava a dizer que reduza o consumo de energia na climatização em 30%, pode ter esse 30% são... É muito dinheiro. Portanto, estamos a 2,1, não é? Passa 3 para 2,1%. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou fã atenção, eu estou a fazer aquelas perguntas mais complexas para partilhar também com as pessoas as nossas dificuldades. Porque nós queremos fazer certificações, nós queremos viver num planeta melhor, nós queremos inspirar as novas gerações a viverem de uma forma mais sustentável. Acho que esse é o nosso desígnio e o nosso princípio. E temos de ter argumentos que sejam capazes, mesmo para os mais céticos. E muitas vezes é essa a dificuldade, é convencer os mais céticos. Eu acho que eles estão cada vez mais autoconvencidos, porque a pressão externa é tão grande e as evidências são tão grandes que eu acho que tornou-se cada vez mais fácil. Nós, na questão da certificação ambiental, crescemos de 200% no último ano. Portanto, a procura é cada vez mais. O impacto positivo, quer na vida das pessoas que ocupam, porque outro dos problemas que tocaste, Daniel, é muito importante, que é a atração e atração de talento. Nós não temos pessoas para trabalhar connosco, portanto, nós temos que criar esse ecossistema. Mesmo as empresas mais duras, de espinha e com um mindset mais conservador, começam a abrir novas janelas para esse paradigma, é muito importante mesmo. Relativamente àquilo que tu falaste da taxonomia, é um tema também que está na ordem do dia e muito complexo. Falaste em algumas coisas, eu retive a questão da estanquidade dos edifícios e pergunto se entendes que essa estanquidade se aplica ao nosso país e ao nosso clima, se isso foi pensado para nós ou se foi uma importação do norte e centro da Europa. É assim, uma área que seja climatizada e que tenha uma utilização relativamente intensiva, por exemplo, escritórios ou uma zona fabril onde haja muitos trabalhadores, tem esse requisito. Ou seja, por exemplo, na questão da cobertura, colocar a barreira para vapor e depois o isolamento. Isto é um pequeno cuidado. Em termos de melhoria no desempenho... Achas que a ventilação natural está a ficar esquecida? Nesta equação? Mas para isso... Que os engenheiros mecânicos que façam esses cálculos. Os engenheiros mecânicos fazem o que nós mandamos, os civis. É para isso que têm os seus civis, é para mandar nos engenheiros mecânicos. Falar em ventilação natural. Isso é a resposta de empreiteiro. E atenção, não é. Que eu acho que no nosso clima, eu defendo essas tese internamente e tenho grandes discussões com os meus engenheiros mecânicos, porque eu entendo que o nosso clima é tão temperado que 40% do tempo consegues resolver com ventilação natural. Perdes algum conforto, ok, mas consegues resolver. Eu acho que é um tema muito pouco explorado. Em termos de conforto térmico, nós podemos estar aqui a falar, e o certificado energético nisso já vem muito óbvio. Consoante a área de envidraçados ou de isolamento, podemos ter necessidades de arrefecimento, normalmente tendem a ser maiores. Estamos a falar de 60-40, num edifício mais ou menos regular. Se for um edifício muito envidraçado, 80-90% para arrefecer o edifício e o restante para aquecer. Portanto, nesse aspecto, eu discordo, António, não me leva a mal. Mas depois... Já fizeste as contas? Já fizemos as contas. Para ventilação natural? Sim, e neste caso... É que os engenheiros mecânicos enganam-nos sempre nas contas. Eles depois, quando falam na questão das renovações, eu acho que é isto. Eu acho que há potencial para renovação, mas então que se façam essas simulações de abertura de janelas de manhã. A minha avó ensinou-me, depois de me levantar, abre a janela, areja o quarto e fecha. Ou seja, mas as pessoas já não sabem usar os edifícios. Mas já temos alguns automatismos passivos que nos permitem fazer esse tipo de gestão. Eu acho que está pouco explorado. Acho que as certificações puxam muito pelos meios mecânicos, ignorando as questões passivas e... Não ignoram, mas
marginalizam as questões passivas e eu acho que temos que puxar um bocadinho mais por isso. Outra coisa que disseste também, que eu discordo, que é a questão da reciclagem, do nível, do grau de reciclagem que é obrigatório ter. Nós no verão de construção civil podemos escolher reciclado ou não reciclado. É o único exemplo. Prontos, mas já é algo, já começamos a falar algum lado. É o único exemplo. Portanto, e acho que é portanto partilharmos isso. E se nós incluirmos a reciclagem dentro do processo produtivo, porque se não incluirmos, nós 97, 98%. É cerca de 78, 79. Mas isso é uma pequena... É muito bom, muito bom. É sucata, mas pronto. Mas, É verão que tu usas a construção civil. Mas eu olho, num edifício, o grau de circularidade é 1%. E estou a ser muito, mas mesmo muito... Mas isso é bom, porque a indústria precisa de crescer e nós fazemos parte desse movimento. Portanto, nós estamos numa indústria chata, pesada, com pouca inovação, mas faz parte do nosso papel também atrair novas práticas para o setor. Concordo com o António, mas nós temos alguns lobbies que, por exemplo, na questão onde nos permitia aumentar bastante o peso nos agregados reciclados, nós estamos a tirar agregados de pedreiras boas e depois estamos a pôr inertes de demolição nessas pedreiras para as desativar. E não estamos em alguns edifícios fazemos essa conta, por exemplo, no Matadouro aqui estamos a reutilizar todos os resíduos. Portanto, nos novos edifícios mas para agregado. Britamos e usamos nas betonilhas. Mas não para o betão. Nas betonilhas. Mas também o balanço também era deficitário, portanto, no betão consegues betões de menor qualidade, naturalmente, não é? Mas não querendo estar aqui, o critério da taxonomia europeia é 30%. O betão que o professor do técnico, que o técnico desenvolveu com a DST, tinha no máximo entre 10% a 15% de agregados reciclados. Ou seja, o estado da arte em Portugal ainda não é cumpridor. Nós temos aqui a encontrar soluções mistas e híbridas, de forma a encontrar o equilíbrio. Não tem que ser tudo betão, não tem que ser tudo madeira, não tem que ser tudo aço. Temos aqui a encontrar soluções inteligentes e híbridas. Eu concordaria o betão vai ser sempre um parente pobre da sustentabilidade. Eu sinto que o António precisa de ir mais para a obra. Não me leva a mal. Mas eu migrei muito da obra e contacto os fornecedores para saber as rácios e de onde é que vem a proveniência do material e depois introduzo estes conceitos no projeto, porque os projetistas não têm mesmo noção e não sabem ler muitos dos valores que existem. E atenção, o que a declaração ambiental do produto faz em termos de representação efetiva do que é a circularidade do produto é incrível. E acho que a última adição da questão do cimento em Portugal, do cimento cinzento, acho é do melhor que se pode representar. Mas há aí uma coisa, Ana, que eu acho que era interessante realçar. Plataformas como OneClick e LCA utilizam valores padrão mais elevados. Ou seja, quem não utilizar um material de construção que tenha essa pegada, vai estar a reportar uma pegada superior. Portanto, nesse aspecto até é melhor para vocês não terem, estarem a fazer esse trabalho e estarem a contribuir para mitigar a pegada. E só valores grosseiros. 80% da pegada está na parte da produção do material e 20% no transporte. Portanto, mesmo na questão da proximidade, importa cada vez mais salientar a necessidade de termos fornecedores locais com esta declaração ambiental de produto. Sem dúvida, sem dúvida. Relativamente à questão da circularidade, nós, projetistas menos observadores da obra, estamos menos atentos, temos a obrigação de, quando fazemos projeto, apresentar várias soluções. E isso nós fazemos bem, que é apresentarmos o custo e procurarmos também o LCC do compósito. E quando eu digo que não é tudo betão, nem é tudo aço, nem é tudo madeira, não tenho dúvida nenhuma que é assim. Portanto, tu consegues encontrar equilíbrios e uma pegada mais interessante se conseguires misturar os elementos corretos para a obra correta. Portanto, isso é engenharia, não é preciso ir para as obras. É teres um pensamento crítico e teres cultura de projeto. E isso é muito importante também termos nas nossas empresas, no ecossistema da engenharia. E que é muito difícil, porque as escolas de engenharia em Portugal estão muito direcionadas para o betão. E as pessoas saem das faculdades viciadas no betão. E isso é um problema grave, porque ninguém quer fazer as estruturas em madeira, o aço já é mais fácil, mas é um problema também de escola.
Eu, se calhar, para fecharmos a nossa sessão, que está a ser muito interessante, deixava uma pergunta a cada um de vós, e eu começava aqui pela Ana. Como é que tu vês o futuro da circularidade e qual é o papel que a Habitat pode ter neste processo? Bom, nós do Sistema da Habitat temos auxiliado, cada vez procuramos auxiliar mais os fabricantes para que façam o registro das suas declarações ambientais de produto, até porque hoje estes documentos são voluntários e, portanto, cada um registra se quiser, mas esperamos que futuramente a pressão do mercado possa começar a conduzir a que este registro seja um bocadinho mais obrigatório, se calhar não como uma DAP, mas talvez como informação a integrar num passaporte digital de produto, para que efetivamente consigamos pelo menos mapear a pegada de carbono do ambiente construído em si, portanto o carbono incorporado, para que os nossos edifícios que estamos a construir hoje, na próxima década, possa ter uma pegada de carbono que futuramente possa ser compensada depois com aquilo dos materiais, com os processos de aquecimento, arrefecimento, enfim. Mas se nós desde já começarmos a construir com uma pegada de carbono mais baixa, aquilo que vai estar intacto durante 50 anos, então eu acredito que possamos atingir alguma circularidade, alguma sustentabilidade, que é isso que nós queremos, e cumprir com as metas que são bem ambiciosas até 2050. Bem. Daniela. Relativamente àquilo que é a economia circular, é também um eixo para nós, não só na Sonai Sierra, mas na Sonai enquanto grupo. Portanto, em todas as empresas do grupo, a economia circular é um fator em que refletimos diariamente, principalmente também na indústria do retalho, mas focando um bocadinho mais naquilo que é a Sonai Sierra e os ativos e a gestão de ativos. Sem dúvida nenhuma que nós também, para obtermos estas certificações, nomeadamente o LEED, um dos eixos que nós temos que justificar sempre é a percentagem ou os materiais que foram reutilizados em construção. E, portanto, é para nós um eixo fundamental, não só para obter uma certificação, mas também, obviamente, para construirmos edifícios mais sustentáveis e, portanto, será certamente esse o caminho futuro de economia circular dos nossos materiais, quer quando os construímos de raiz, quer quando fazemos uma reconstrução ou uma intervenção naquilo que são os nossos escritórios, no caso específico do Sonai Campos. E é algo que as nossas equipas já fazem. Portanto, as nossas equipas internas, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros civis, quando têm que olhar para um novo projeto, é sempre vamos tentar reaproveitar. Não só porque do ponto de vista económico nos faz sentido, quer porque do ponto de vista de sustentabilidade, obviamente que vai acrescentar. E depois também há outra componente aqui que às vezes nós internamente, pelo menos culturalmente, também é muito relevante, que é a história que nós contamos dos nossos escritórios. A história que nós contamos daquele edifício, porque o campus Sonai e a Sonai, e o campus especificamente, já remonta a 1959, e quando nós contamos a história toda de o que é que era o edifício inicialmente, o que é que foi reaproveitado, quando olhamos para uma fachada e dizemos a fachada mantém-se a mesma, foi pintada, pode obviamente ao longo do tempo ter que sofrer alguma intervenção mais minimalista, mas enquanto história, enquanto empresa, também nos é extremamente relevante fazer este círculo constante de manter a sustentabilidade e a nossa história também nos diferentes edifícios onde intervimos na sede da Sonai. Rui, partilha a tua experiência. Sim, eu concordo na questão do que o António estava a dizer. Primeira aula de botão, o botão é o melhor amigo do homem, portanto nós crescemos como engenheiros civis a acreditar nisso. Mas relativamente à questão da circularidade, vejo isto bastante desafiante. Como disse, 1% dos materiais de construção são reintegrados, portanto é uma taxa baixíssima. Mas há outras formas de fazer. Já fiz por Carolice assessoria pro bono para projetos circulares e conseguiram chegar a valores de 55% de reutilização de materiais. Portanto, é possível fazer diferente, é preciso que os clientes estejam preparados e é preciso que, e aqui atenção, mais uma vez provocador, é preciso que os projetistas também estejam cientes das capacidades dos materiais. E no caso, por exemplo, reutilizar uma estrutura pré-fabricada de betão, é preciso identificar onde é que estão as fissuras do betão, fazer o reprocessamento do elemento pré-fabricado em fábrica ou na obra onde vai ser reutilizado e depois reaplicar. E em termos de corrosão, eventualmente pintar o betão. Vou falar aqui de um caso concreto no betão que é efetivamente um dos mais pesados.
Mas do ponto de vista de projetista é mais simples pegar num C3037 preparado in situ e entregue em obra do que pegar num botão, num elemento pré-fabricado já feito com 20 anos em que nós não sabemos o histórico de cargas. Ou seja, nós vamos ter muitos desafios. Acho que efetivamente a parte económica vai ser um dos impulsionadores. Acho que a legislação também se vai adaptar muito bem e, por exemplo, no caso das estruturas metálicas, a N1090 já vai permitir para os laminados a quente serem reutilizados e esquecer o histórico de cargas. Portanto, acho que nesse aspecto há bons indicadores, mas vai ser preciso fazer diferente. E vai ser preciso, mais uma vez, capacitar pessoas e os projetistas e mesmo empreiteiros e diretores de obra voltarem à faculdade para aprenderem umas coisinhas. Portanto... Sim, eu acho que essa aprendizagem é contínua e essa humildade que temos de aprender é que faz de nós melhores todos os dias. Portanto, essa necessidade que tu estás a identificar, para mim é um baseline do conhecimento. E quem não o fizer, claramente fica para trás. Mas obrigado pela vossa partilha. Perguntava ao público se quer colocar questões aos nossos convidados. Não? Já almoçaram todos? Nós ainda não. Então prontos, muito obrigado então pela vossa partilha, foi muito bom, muito interessante e ficámos aqui o resto da tarde a falar. E temos muito que falar, Rui. Grande abraço, obrigado, um abraço.